Olá, gente. Já estamos ao vivo. Aguardar os amigos entrarem. Lilian Tomé entrou. Tudo bem, Lilian? Obrigado. Daqui a pouquinho já está entrando o doutor Cláudio, Ricardo, Rebeca. Gilney Soares, tudo bem? Boa noite. Renata, Renatinha, como vai? Lilian. Doutora Cláudia Roxo. Como vai, Cláudia? Há quanto tempo? Vamos lá. Cláudio Crispe, solicitação. Fala, Alô, Cláudio Crispe, estamos ao vivo, meu amigo. Como e vai? aí? Tudo bem, meu Tudo bem? amigo? Prazer Prazer te revê-lo. ver. Prazer é todo meu. Já tem aí 30 colegas entrando, 36. Está subindo rápido. Acho que o Ibope hoje é seu, né? Nada, que isso. O Ibope é seu e do assunto, né? Que de fato é muito importante, né? A gente discutir essa inserção da ultrassonografia, né? Um exame tão importante, né? Na endometriose. Acho que a gente tem muita coisa para falar. É verdade. Essa pandemia está fazendo a gente tomar outros rumos, outros métodos que a gente deixava um pouquinho mais de lado. Eu acho que as mídias sociais proporcionaram isso a gente, e eu acho uma boa maneira dos colegas se atualizarem, de estarem em contato com o método, com a cirurgia, com a clínica, entender um pouquinho do que é a endometriose e outros assuntos que têm sido tratados também nessas lives, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem conseguido uma aproximação muito grande dos colegas, dos pacientes. Então, assim, é claro que a gente poderia inventar outras coisas, não precisávamos do coronavírus para isso, né? Verdade. Mas que está tendo algum benesse essa coisa de nós estarmos em casa, estudando mais, né? E podendo É. ter esses encontros é sensacional, né? Uhum. Então, para quem já está ao vivo, o Dr. Cláudio Crispo é ginecologista, muito famoso no Brasil. Ele é fundador do Instituto CRISP, que já tem 25 anos no mercado, já formou mais de 1.500 cirurgiões ginecológicos, entre outras especialidades, não só a ginecologia, porque o Instituto CRISP hoje também atua em outras áreas da cirurgia minimamente invasiva. Eu tenho o prazer de trabalhar já com o Cláudio há alguns anos, e foi o Cláudio que me introduziu no mundo da endometriose, para a pesquisa de endometriose. E eu queria passar um pouquinho a palavra do Cláudio. Cláudio, toma a palavra, se apresenta, fala quem é você, quem é o Instituto, quem é a Clínica São Paulo aqui em Nova Iguaçu. Conta a tua história rapidamente para a gente aí, para os colegas te conhecerem melhor. Já temos aí 63 colegas nos assistindo. Bom, eu não quero ser enfadonho falando muito de mim, Arruda, mas assim, nós estamos atuando como médicos, iniciamos aí em Nova Iguaçu há 40 anos, né? Nossa clínica comemorou ano passado 40 anos de existência e Uhum. sempre tivemos a felicidade do pioneirismo em várias áreas, né? Até na forma como atuar no mercado. E depois de alguns anos, eu me interessei pela cirurgia minimamente invasiva, já que eu já milito há mais de 30 anos, e senti que a doença que tinha maior vocação para esse tipo de abordagem, que eu me apaixonei, né, que é a laparoscopia, era a endometriose. A endometriose é uma doença que nós precisamos ter delicadeza, nós precisamos ter um comprometimento na remoção, na totalidade dos seus nódulos, né, da doença, e precisamos conservar outros órgãos aonde ela esteja aderida. Então, a videolaparoscopia, pela magnificação das imagens, pela delicadeza dos seus equipamentos, ela sempre foi a nossa paixão. Então, há 25 anos que eu venho junto com o time do Instituto, com o Marco Aurélio, meu filho, nós temos Claudinho. um time aí, né, o Claudinho, nós temos um time grande, forte, que há 25 anos a gente milita nisso. São campanhas, são os multirões que nós fazemos em todos os estados,
E temos hoje uma coisa que eu sou muito vaidoso com essa informação, mas nós temos hoje o maior centro de tratamento de endometriose profunda do país, que é lá em Juiz de Fora, no nosso centro de treinamento. Nós estamos fazendo lá, por ano, mais de 1.000 cirurgias de endometriose. É algo que realmente é muito relevante, que eu acho que vale a pena essa colocação. Ou seja, isso confere a todos nós uma experiência grande, né? Tanto no diagnóstico quanto no tratamento, e isso dá a gente um Know-how. know-how para a gente estar discutindo, né? E cada vez mais entusiasmo, né? Porque até hoje, Arruda, as perguntas que vão se sucedendo quando se fala de endometriose, a percepção que eu tenho é que parece que eu nunca falei de endometriose, entendeu? Mas eu acho que uma das perguntas que mais se fala, e uma máxima que eu escuto muito, que é a endometriose é uma doença enigmática, né? Parece uma coisa dramática, teatral. De outro mundo. De outro mundo, e não é, né? A gente sabe que o diagnóstico de endometriose é plenamente viável e hoje nós temos muitos recursos para isso. Uhum. Então, Cláudio, já que você se apresentou, falou a respeito disso e já começou a tocar no assunto da endometriose, para os nossos colegas, eu sei que tem muito ginecologista assistindo a gente, muito cirurgião, agora a gente já está com 70 aí ao vivo junto com a gente, mas nós temos um público grande da ultrassonografia. E o que é muito discutido, tanto nos congressos, você já me convidou para alguns congressos, eu tive o prazer de ser introduzido por você no Endometriose em Rio, onde eu pude palestrar ao lado dos grandes nomes da endometriose, tanto aqui do país quanto internacionais. Eu pude estar lá no dia que o Chapron palestrou, no dia que você palestrou, no dia que o Marco Aurélio, entre outros. E a grande discussão, sempre que eu vejo, que eu percebo nos congressos, e não só no Endometriose Rio, também no SBUS, na Sociedade Brasileira de Ultrassom, e também no CBR, no Colégio Brasileiro de Radiologia, é a relação entre a ultrassonografia e a ressonância magnética. E sempre há um embate. Essa é melhor, essa vê isso, essa vê aquilo. E nós sabemos que os métodos se complementam. A gente já não está mais no nível de discutir qual é o melhor, e sim como um complementar o outro, como eles se agregam para favorecer o cirurgião, a sua equipe e o tratamento. Lógico que quem mais importa isso? É a paciente, é a resolução do problema da paciente. Então, passa para a gente, para os ultrassonografistas que estão nos assistindo agora, qual é a sua visão com relação aos exames de imagem hoje, a atualidade? Tá. Vamos falar um pouco, então, para a gente... um pouco sobre a endometriose, para a gente poder falar um pouco sobre isso, tá? Exato. A endometriose é uma doença inflamatória, né? Que traz, pela presença do endométrio, desse endométrio fora do útero, uma reação antígeno-anticorpo e que leva a uma reação inflamatória. Ou seja, os tecidos, né, eles passam a sofrer inflamações sucessivas, seguidas de fibrose, levando ao aparecimento de nódulos, né, que são fibróticos, que têm uma consistência fibrótica, entremeados por tecido glandular, né, ou seja, são tecidos que podem sofrer sangramento, e essa ocorrência é cíclica de acordo com o ciclo ovariano. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que existe a endometriose peritoneal, né, que ela não tem esse tipo de característica e que é muito difícil de você usar um método de imagem, seja ele qual for, para fazer esse diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que o diagnóstico da endometriose se dá pela anamnese. Nós precisamos escutar a paciente. E isso serve para os ultrassonografistas. Eu não acredito que o ultrassonografista, o radiologista, consiga ajudar no diagnóstico se ele não fizer uma anamnese, se ele não for um clínico também.
Então, a Certo. primeira coisa que eu acho que é necessário para os ultrassonografistas, Arruda, é que ele também entenda de endometriose. Nós estamos falando, assim, vamos incluir, eu já incluí você há muito tempo na minha equipe, você sabe, você faz parte da minha equipe, né? Eu agradeço É, muito. é, nós temos que incluir os radiologistas, os ultrassonografistas, na equipe multidisciplinar que vai tratar o paciente. E eu sempre preguei que a equipe multidisciplinar não é um amontoado de gente que passa. Ah, vem cá, entra aqui, dá uma olhada aqui na paciente. Não é assim. Existe um processo educativo crescente, continuado, em torno da doença muito semelhante ao que nós fazemos com o câncer, né? Então, são pessoas que vão se dedicar a essa prática. Então, se o colega ultrassonografista ele não é afeito a essa doença, ele não entende dessa doença, ele vai criar um grande desserviço, né? Qual é esse desserviço, né? Sempre falei isso com você, Arruda. A Sim. ultrassonografia é um exame que todos nós ginecologistas pedimos em todas as consultas praticamente, porque ela faz parte, ela complementa o exame ginecológico. Isso é ético, é necessário, ninguém deve abrir mão disso, né? Eu participei de toda a evolução da ultrassonografia, Arruda. Eu sou antes da, infelizmente, eu sou antes da ultrassonografia e a ultrassonografia ela veio num crescente de importância, né? Mas, ao mesmo tempo, ela teve uma disseminação dentro do mercado, né? De ter ultrassonografistas demais, né? E com formação duvidosa. Então, a Sim, é verdade. ultrassonografia, que deveria ter um aspecto de rastrear as patologias, né, de uma maneira geral, ela começou a ser feita de maneira inadequada. E ninguém se especializava nisso ou naquilo. Então, assim, a endometriose, pessoal da ultrassonografia, né? A endometriose hoje atinge provavelmente mais que 10 milhões de mulheres no nosso país, né? É uma Um doença absurdo. é uma doença terrível, é uma doença que limita as mulheres, é uma doença que causa infertilidade, é uma doença que causa obstrução renal, é uma doença que causa obstrução intestinal. Então, nós não estamos falando de uma doencinha, nós estamos falando de algo que corrompe a qualidade de vida das mulheres, né? Então, eu convoco aos ultrassonografistas que estudem endometriose, primeiro, né? O que é, né? E segundo, que eles tenham, né, a total conhecimento da importância, já que eles são a linha de frente dos exames radiológicos, dos exames por imagem, desculpa, né? Vocês são a linha de frente. Se vocês fazem uma ultrassonografia e dá um nódulo de normal, muito provavelmente eu vou estar atrasando o tratamento dessa mulher. E o que acontece, né? Se eu tenho uma doença que ela é grave, ela é progressiva sempre, ela é hormônio dependente, ela causa inflamação e dor, e eu retardo esse crescimento, esse diagnóstico, perdão, para 7, 10 anos, meu Deus, eu Tá vou bom. tratar essa mulher em condições extremamente adversas, em condições bem ruins, quando eu vou para uma cirurgia. Uma cirurgia de corte oncológico, né? É pior, Arruda, é pior. É. Ela é Eu pior, já tive desculpa. presente em vários, eu vi. É bem difícil. A cirurgia que tem muita fibrose, que tem muita aderência, né? Então, assim, eu acho que o ultrassonografista ele tem um espaço, sabe, Arruda, amplo, né? Dentro da endometriose para crescer, mas ele precisa se dedicar. Eu estava Uhum. falando aqui com você outro dia, não sei se você se lembra, que uma das maiores locais de acometimento da endometriose é o espaço reto cervical, né? Sim, lembro. E assim, eu não consigo entender como é que o ultrassonografista não vê um nódulo ali de rotina. É É difícil, difícil. né? É É difícil. difícil. Um espessamento do útero-sacro. O ultrassonografista, ele tem uma coisa que o radiologista não tem, que é um exame dinâmico. É um exame que ele põe a mão.
ele sabe se está doendo, ele Se não sabe tá. se tem mobilização do útero, da alça intestinal, ele tem uma série de vantagens em relação à radiologia, que ele não usa dessas premissas, né, para poder fazer uma investigação maior. Eu sei que você bate muito nessa tecla, você é um professor, seu instituto ele roda o país inteiro, mas você há de convir que eu estou falando de um universo de profissionais que fazem ultrassonografia que não passou pelas suas mãos, né? E o que eu estou falando não é nenhuma mentira, nem nenhum exagero. E eu acho que a Obrigado. gente nós precisávamos de ter essa colocação antes de falar um pouquinho, né, da importância dos exames de imagem no mapeamento da doença. Sim, eu falo sempre, você já teve oportunidade, foi convidado e esteve presente em alguns cursos do Instituto, eu agradeço muito. E sempre que o Dr. Cláudio, os colegas que estão assistindo, pode estar presente nos nossos cursos, a gente avisa com antecedência, a agenda dele é hiperlotada por causa dos compromissos do Instituto CRISP, mas ele sempre está lá, sempre disposto, sempre dá uma aula, sempre quer esclarecer ao ultrassonografista a patologia, como é a doença, o que ela causa, o que o atraso causa, como ele está falando aqui. E é o que a gente tenta passar nos nossos cursos, tenta ensinar os colegas. Esse problema da ultrassonografia, a gente discute muito nos cursos, Cláudio, é que surgiram durante os anos, você acompanhou, acabou de falar, muitos cursos no país, onde o colega vai e faz no final de semana o curso, e já na segunda-feira ele abre uma agenda. O meu instituto também tem cursos de finais de semana. Também fazemos cursos curtos, pequenos. Porém, não é para o cara abrir a agenda dele na segunda-feira depois do curso. É para ele ter um primeiro contato com o método, para ver se ele gosta do método, para ele começar a treinar o método. Hoje, para você formar um ultrassonografista completo, leva de 6 a 8 anos, trabalhando em todas as áreas. E para ele ser especialista numa determinada área dentro da ultrassonografia, eu acrescentaria aí, no mínimo, mais um ano. Então, por exemplo, um colega que quer ser um bom ultrassonografista, quer ter o título de especialista, quer estar no mercado sendo referência, e isso eu tenho que agradecer a alguns colegas médicos, e você é um deles que acabou me fazendo referência dentro de uma área, que tenham que estudar, além da ultrassonografia, a clínica das doenças. Como é que eu vou fazer uma ultrassom de fígado se eu não sei avaliar uma esteatose hepática, se eu não sei qual é a clínica da esteatose hepática? Como é que eu vou fazer uma ultrassom de rim se eu não sei o que é uma pielonefrite? Então, no mesmo conceito, eu tento passar isso para os colegas, que para fazer exame de endometriose através de ultrassonografia, tem que se entender da endometriose. E o principal, eu ainda vou além, tem que se entender de ciclo menstrual, que é uma coisa tão fácil, uma tabelinha pequenininha que você pode ter na gaveta do consultório, que os colegas esquecem disso na hora de realizar o exame. Eu entendo a remuneração, eu entendo o afã do colega ter que ter um resultado no seu trabalho, eu entendo que os convênios não pagam o devido, que o SUS, ou até mesmo o particular. Porém, se esse colega não se especializar, o que ele quer, que é trabalhar menos com mais qualidade e um retorno maior, ele nunca vai ter. Concorda comigo? Com certeza, não existe essa condição, né? A qualidade é o que todo mundo deve estar buscando, mas a responsabilidade de se escolher o que se quer fazer. É isso aí. Eu acho isso fundamental. Assim, eu escolhi ser cirurgião, então eu não posso ser um cirurgião mais ou menos. Você não espera isso de mim. Se eu for operar sua mulher, você espera que eu esteja up-to-date no conhecimento e na minha técnica. Exato. Não tenha dúvida, né? Assim, não adianta eu ser tecnicamente bom e não ter conhecimento. Não leva a nada. Então, eu acho que o colega que escolheu a arte da ultrassonografia, ele tem que entender que ele pode selar o destino de um ser humano. Nós estamos numa época agora de salvar vidas, né? A nossa vida é esta. Não é o ponto dramático de salvar uma vida, mas salvar qualidade de vida. As pessoas não precisam morrer para que nós tenhamos que ter essa visão, né? Então, assim, eu estou batendo um pouco nisso, porque eu hoje, né, respondendo o que você falou, eu hoje
todas as pacientes que eu recebo, todas, sem exceção. Eu acho que eu posso falar por mim e por todo especialista. Eu, Marco, a Cláudia que está aqui com a gente, Cláudia Roxo, Cláudio Moura, todo meu filho e tal. Não tem quem não receba um paciente com uma ultrassonografia na mão. Invariavelmente, ele não cita a endometriose. Invariavelmente. Né? É verdade. Então, isso é um grande problema. Porque quando eu peço uma ultrassonografia sua, o Arruda me manda uma ultrassonografia com screening de endometriose. Um mapeamento. Presta atenção nessa palavra. Mapeamento. Né? Eu não peço ultrassonografia ao Arruda para perguntar a ele se a paciente tem endometriose. Eu já examinei a paciente. Eu já escutei a paciente. Eu sei que ela tem endometriose. Ele vai ver as localizações. Eu preciso de um mapa de localização. Então, quando tenho uma ultrassonografia de qualidade, eu vou complementar ou não com a ressonância, dependendo desses achados. Só que, me desculpe todos os ultrassonografistas que possam estar escutando, mas eu conto na palma, nos dedos de uma mão, os ultrassonografistas que hoje fazem um exame com essa qualidade aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, não são muitos não, né? Então, respondendo ao que você falou, a ultrassonografia, hoje, ela é um exame, né, de rotina que precede a ressonância em mapeamento. Eu ainda estava vendo, eu vi outro dia você colocar, que eu fiquei impressionado. Você é um mago mesmo, né? Eu fiquei impressionado com aquelas imagens de nervos que você colocou. A aula que eu te mandei? Isso, não, sensacional, sensacional. Eu acho que eu não tinha visto ninguém mostrar aquilo até hoje. Não sei se já tem por aí na literatura. Não, foi inédito na SBOS. Aquela aula eu dei na Sociedade Brasileira de Ultrassom no Congresso. Foi uma aula inédita. Eu que lancei a neurosonografia pélvica aqui no Brasil com o apoio da Sociedade Brasileira de Ultrassom. Então valeu te cutucar, né? Você é meu guru, você me direciona. Coitado do Arruda, eu fico cutucando você vai na minha, né? Pô, mas tá dando certo, pô. O que eu vou fazer? Que bom, que bom. Mas eu fiquei impressionado com aquela sua aula, assisti até o final, né? Porque ela teve um encadear de raciocínio muito bacana, você foi brilhante. E as imagens são, meu Deus, elas são sensacionais. Eu fiquei muito impressionado, feliz de ter te cutucado com vara curta para você se meter nesse mundo, né? Você me catuca até hoje, pô. Então, assim, como é que eu vejo as coisas, né? Hoje eu tenho um exame, então, de qualidade, eu tenho um profissional de qualidade, né? Que traz para nós, né, um primeiro passo, que quase sempre é completo, né, para o mapeamento da endometriose. E eu uso com frequência também a radiologia, a ressonância nuclear magnética, né, que me dá um mapa em lugares que eu ainda, isso que a gente está falando aqui, gente, da questão de nervos, né? Eu vou passar pelos nervos, assoalho pélvico, que é uma coisa que me desafia muito hoje em dia, né? Nós estamos falando de ligamentos sacro-espinhosos, né? Tubo puberal. Nós temos saco tuberal, desculpa. Nós temos vários novas localizações, novos desafios, que até há pouco tempo, conversando com a Arruda, a ressonância complementaria, né? Nós sabemos, por exemplo, que a endometriose intestinal é discutível quem é melhor aí, que é a ultrassonografia ou a ressonância, né? Existem trabalhos, né, que mostram a superioridade da ultrassonografia, existem outros mostrando, mas assim, fica ali num tete-a-tete, num 0-0, o que já é uma coisa assim, excepcional, visto que
é uma localização muito frequente, né? Mas deixa eu falar para o pessoal, né, É, qual a bom, importância disso. é bom lembrar, você vai falar da importância, mas é bom lembrar que quando se compara a endometriose intestinal com a ultrassom e com a ressonância, é na mão de um especialista em endometriose. É claro, Não não é? tô, assim, Sim. desculpa, Ruda, mas não dá nem para Sim. falar das outras, entendeu? Tá, tudo bem. Não, não É só dá, para não dá. esclarecer, Scott. As pessoas podem até sair dessa live um pouco chateadas comigo, que eu Tá também. bom, não. Estão Mas assim, adorando. eu não creio que não é a minha intenção. Juro por Deus, não é a Eu minha sei. intenção Eu sei bater na disso, eu sei. ultrassonografia, não. É que assim, eu estou falando com um profissional que eu conheci Sim, sim. bem há muito tempo, né, que é o Arruda, e que tinha lá a sua rotina, e que eu instiguei dentro desse universo, e hoje é esse monstro da ultrassonografia. Mas assim, Obrigado. o que que você fez? Você estudou, você se Essa. dedicou, você treinou, você procurou, você foi lá ver cadáver comigo, você foi lá ver cirurgia comigo, você fez a ultrassonografia e foi ver a cirurgia. É um outro comportamento, né? Então, Uhum. eu acho que isso daí, volto a dizer, não é menosprezar quem quer que seja, é Sim, sim, ressaltar aquele a importância. trabalho que é Sim. necessário de sentar, estudar endometriose, estudar oncologia, patologia hepática, não importa, né? Mas que você conheça a fisiopatologia para você poder nos ajudar no diagnóstico. Mas vamos lá, Sim. nós estamos Vamos lá. falando, nós estamos falando do exame de imagem não para diagnóstico. Isso que eu quero que todo mundo perceba. Eu quero, desculpa o imperativo, tá, Ruda? Mas é coisa de professor, né? Mas vamos lá. O que eu quero do meu exame de imagem? O que é muito importante, né? Que eu tenha um mapa preciso da doença. Deixa eu Verdade. explicar para vocês, né? Quando eu vou operar um paciente, vou operar sua mulher, Ruda, tudo o que você espera de mim é não deixar a doença para trás. Tirar tudo. É que eu preciso buscar a cura, né? Muitas das doenças, que aí quando a gente vai para assoalho pélvico, para nervo ciático, raízes sacrais, né? Infiltração de coxígio, muitas vezes, eu queria que os ultrassonografistas que estejam escutando, muitas vezes nós entramos na laparoscopia e parece que a pelve não tem nada, que é normal. Então, o cirurgião desavisado, ele vai falar assim, essa paciente não tem nada, não. E Não vai a olhar por baixo? paciente foi submetida a uma anestesia, uma cirurgia, a um risco, está com dor, vai sair da sala ainda doente, com dor, e vai fazer outra cirurgia. Agora, quando eu confio no exame de imagem, no mapa que vocês estão dando, eu vou invadir o reto peritônio. Eu vou buscar o nódulo porque eu tenho certeza que ele está lá. Ou Porque já seja, foi visto. eu vou raspar nervos, eu vou remover parte de músculos, eu vou ser invasivo, agressivo, porque eu tenho um respaldo do mapa que vocês estão me dando. Então, eu queria que vocês tivessem isso na cabeça quando estiverem fazendo um exame de imagem para a gente, né? Que nós confiamos em vocês. Nós confiamos que vocês estão olhando cada centímetro da pelve, né? E que possa nos dar esse mapa muito bem descrito. A proximidade que esse nódulo tem com o nervo tal, com o músculo tal, com o intestino, com o ureter, isso tudo é muito importante. A endometriose vascular, o Arruda vem acompanhando essa nossa busca também, ela é real. Ela existe. Invade Ela estrutura invade, vascular. Sim. invade. Endometriose de artéria hipogástrica é real. E a gente tem que estar preparado para isso quando vai para uma cirurgia. Então, Arruda, essa é assim, a grande mensagem que eu gostaria de dar nessa nossa live, sabe? A responsabilidade que o radiologista, o ultrassonografista tem no tratamento da endometriose. A endometriose não tem tratamento clínico, gente. A endometriose tem controle clínico. Eu posso dar uma droga para a endometriose para que ela
cresça mais devagar, diminua o processo inflamatório ou a dor. Mas tratamento é a remoção de toda a doença. Então, nisso é fundamental que vocês entendam do que a gente está falando. Das localizações, como é que você vai fazer um diagnóstico de endometriose de nervo ciático se você nunca escutou falar nisso? Não, você não sabe nem os componentes do nervo ciático. Quem é que vai formar ele? É uma dificuldade o colega conhecer a anatomia. Então, a gente tem procurado colocar isso nos nossos cursos, até orientado por você sabe muito bem disso, Cláudio. Você falou, Arruda, se não ensinar anatomia, esse povo não vai fazer, tem que conhecer a anatomia, tem que saber qual é a estrutura que a endometriose tem tropismo, para onde ela se manifesta mais, aonde a ultrassonografia chega com mais facilidade, aonde a gente vai ter dificuldade. A importância do preparo intestinal na hora do exame, de conversar a anamnese pré-exame, é fundamental. Sim, sim. Anatomia, e hoje a gente tem muito recurso, a gente até, acho que eu posso falar aqui, que nós estamos combinando aí um ping-pong lá no nosso laboratório de Cadáver Lab, né? Sim, sim. Fazer algumas imagens nesse laboratório, que eu acho que vai ser sensacional, para que a gente possa estudar e aprender com a ultrassonografia nessa busca da localização dos nervos, né? Mas existem síndromes, né, do piriforme, né? Você precisa ver o músculo piriforme, se ele está por cima, por baixo das raízes sacrais, se ele não está... Essa informação, ela é fundamental. Ah, mas é difícil. Eu sei. Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. E se você não começar a se dedicar a isso, nós vamos continuar sem informações, a paciente vai continuar saindo da cirurgia ainda com lesões, vai continuar doente. Eu não sei se os ultrassonografistas sabem, tá? Mas nós, Arruda, você sabe disso, na nossa equipe, de cada 10 pacientes que a gente opera, 7 já foram operadas. Você sabe que nós tivemos aí um caso incrível, mas eu tenho ele documentado, porque ninguém acaba acreditando, mas é verdadeiro, que uma mulher que foi operada 8 vezes, uma mulher do Distrito Federal, foi operada 8 vezes para a mesma coisa em 1 ano. Caramba! Em 1 ano. Caramba. É o caso mais dramático que eu já vi, mas serve para ilustrar, né, que a grande maioria das mulheres que a gente opera, ela foi reoperada. Ah, mas o cirurgião não tirou tudo. Ele não tirou tudo por quê? Porque ele não sabia? Porque ele não sabe a técnica para abordar um nervo? Porque ele não estava preparado? Agora, se ele não está preparado e você não diz que ali tem uma lesão que ele precisa buscar... Aí já era. Já era. Aí fica a paciente é que sai perdendo. Então, eu acho que assim, a ultrassonografia tem um papel fundamental de rastreio, a gente precisa mudar isso, né? E um papel fundamental no mapeamento, né? E ninguém vai fazer mapeamento sem estudar, sem saber anatomia, né? Sem entender a doença e sem se dedicar a tempo e a hora para estar ajudando o cirurgião a fazer o melhor. É verdade. E agora que você explanou sobre a endometriose, sobre os percalços que tem aí no diagnóstico e os ultrassonografistas que a grande maioria, na minha opinião, eles querem acertar, porém não tinham até então o local. Hoje já tem profissionais em São Paulo, tem profissionais no Ceará, tem profissionais na Bahia, até no Distrito Federal, aqui no Rio de Janeiro também, colegas que estão se propondo a ensinar com um pouquinho mais de destreza a ultrassonografia para a pesquisa de endometriose. O que a maioria dos colegas, Cláudio, não entendem é que a abordagem da ultrassonografia para a endometriose não é só uma abordagem transvaginal. Muito pelo contrário, a doença ela se expande pelo abdômen e ela pode chegar até locais fora do abdômen. Já vimos, você sabe disso muito melhor do que eu, quantas vezes endometriose torácica, endometriose nasal,
no ouvido, é em vários locais do corpo, é um número menor, é um percentual menor, sim. Então, a abordagem ultrassonográfica primária nessa paciente, quando você vai pesquisar endometriose, é o transvaginal. Mas a partir do momento que você identifica uma lesão, vamos jogar uma lesão aqui no recesso posterior, uma lesão pequena, como aquela que nós vimos lá na Clínica São Vicente, eu sei que você vai lembrar, bem pequena, paciente com dor, coisa de Lembro. 5, 6 milímetros, Sim. é obrigatório o colega passar para a via abdominal. Vai lá, tem que olhar o fígado, tem que olhar o rim, tem que olhar o ureter, tem que passar para a sonda linear para poder olhar a parede abdominal, olhar a região inguinal, porque esses implantes endometrióticos, eles vão para onde eles quiserem. Não tem essa, tá ali, pronto, acabou. Não, a abordagem ultrassonográfica, ela é multitécnica. Temos que usar o transvaginal, o transdutor abdominal, o transdutor para a parede abdominal e, quiçá, o 4D volumétrico para algumas lesões de bexiga, como uma que eu encaminhei para você há alguns anos, até de uma colega nossa que você operou e ela hoje está muito bem. Então, quando os colegas vêm nos procurar, eu quero aprender a ultrassonografia. Nós temos o curso lá de pesquisa de endometriose, transvaginal avançado para pesquisa de endometriose. Mas o nosso curso, ele não aborda só o transvaginal. O aluno, quando chega, ele é introduzido no método transvaginal, porém, com a abordagem abdominal, com as diversas técnicas devidas. E isso tem proporcionado um ensino melhor, tem dado credibilidade para a gente, e essa credibilidade tem vindo através de você, da sua equipe maravilhosa. Eu vou falar no nome dela aqui, eu não sei se ela está assistindo, mas a doutora Eliane Chaves, lá do Rio, a doutora Alice Brandão, da Clínica Fonte Imagem, aqui eu sou muito grato, trabalhei lá há algum tempo com ela, 2 anos, e por indicação sua também. E doutora Cláudia Roxo, que está aí ao vivo com a gente, perguntou agora sobre neurosonografia pélvica, ultrassom para nervo. Sim, Claudinha, a gente faz a ultrassom para nervo, sim. São poucos os especialistas hoje no Brasil que têm esse conhecimento, mas a gente faz. Doutora Mariana Brock, agora aqui também mandou um abraço. Então, esses colegas que têm solicitado exame, esses colegas que têm pedido exame para a gente ou para outros colegas, eles têm visto uma maneira diferente, uma abordagem diferente. E o colega que vai fazer a ultrassonografia tem que ter essa visão, tem que entender que não é somente o exame transvaginal, que é um exame multitécnico, que ele tem que se utilizar de várias técnicas ultrassonográficas, e para isso você tem que ter um conhecimento amplo da anatomia abdominal, da anatomia vascular, da anatomia neurológica, da pelve. Quando eu falei no congresso sobre neurosonografia pélvica, eu perguntava o que é isso. Eu falei, bom, ultrassonografia que vê nervo, mas na pelve. Então vamos ver como é que é desse jeito, é assim que eu tenho estudado e tal, e a coisa tem evoluído. Então, eu acredito que a grande mensagem dessa live está sendo a anamnese pré-consulta para o ultrassonografista, o conhecimento anatômico minucioso, principalmente da pelve, que é o local mais afetado. E como você falou, Cláudio, e eu queria até que você falasse para os colegas, com relação aos compartimentos da pelve. Olha, tem mais endometriose nesse compartimento, nesse outro aqui, ali e tal. E assim que você falar, eu vou falar com relação à acurácia da ultrassonografia para esses determinados compartimentos. Fala um pouquinho aí disso para a gente. Sim, nós descrevemos numa literatura nossa, num livro, né, onde eu, Alice e Marcos tivemos o prazer de trabalharmos juntos, 4 compartimentos na pelve, anterior, posterior e os 2 laterais. Né? O compartimento anterior, nós temos a bexiga, o terço distal do ureter e os ligamentos que compõem essa região. No compartimento posterior, nós temos o ureter, né, o terço médio, o intestino, a junção resto-moediana, nós temos o útero, nós temos os ovários, nós temos as trompas que ficam normalmente nessa região. E temos o nervo hipogástrico, sempre. Isso é uma coisa que eu queria ressaltar. O nervo hipogástrico, nós temos, a Ruda está falando de neuropelviologia, né, com ultrassonografia. O nervo hipogástrico, que é um nervo
extremamente importante. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um nervo que controla a micção, a evacuação, a lubrificação vaginal e orgasmo. É só isso que ele faz, né? Pouca coisa. E ele está... Eu posso dizer, Arruda, eu posso dizer com pouca chance de errar, que em mais de 90% dos casos de compartimento posterior, nas cirurgias, nós vamos mobilizar esse nervo de alguma maneira. E ver que esse nervo está envolvido ou não, ou próximo, ou está inflamado, isso é fundamental, né? Então, o compartimento posterior, ele já tem esse nervo. Quando eu vou para o compartimento lateral, né, eu vou encontrar, então, o tronco lombosacro, eu vou encontrar o nervo obturador, eu vou encontrar as raízes sacrais, a musculatura do piriforme, eu vou encontrar o músculo obturador, o canal esquiático, o coxígeo. E aí, agora, nós começamos a ver que quando eu tenho endometriose muito distal, mais perto da região perianal, ou já atingindo o ligamento sacro-espinhoso, nós temos a invasão dos músculos elevadores do ânus, que é a grande fronteira hoje, aonde nós estamos tratando os pacientes, e que essa pergunta, Arruda, eu gostaria de fazer a você. Como é que está essa evolução na visão do assoalho pélvico? Como é que você evoluiu com isso, né? Porque, assim, a evolução Cláudia, ele está fazendo... Esse menino está fazendo um procedimento, assim, absurdo, que a gente tem que enaltecer. Pioneiro, que vai fazer história, e ele não está dizendo só não, ele está mostrando, matando a cobra e mostrando o pau. Eu vi as imagens, são maravilhosas. Depois você tem que fazer, depois vamos ver no próximo Endometriose em Rio, você repetir essa aula. Eu agradeço. Eu acho que vai ser assim, bem bacana. Mas me fala do assoalho pélvico. Vamos lá. Até recentemente, tem um mês e meio atrás, foi logo que começou a crise do coronavírus, a pandemia, eu gravei uma aula, um curso de assoalho pélvico no Instituto. Eu gravei, foi o primeiro curso online que o Instituto vendeu. E, graças a Deus, está tendo até uma boa procura. Esse curso de assoalho pélvico, o que a gente faz? A gente detalha a anatomia. E o engraçado, que eu estava falando aqui agora, que a gente faz a abordagem da endometriose por via transvaginal, por via abdominal com transdutor para abdômen profundo, por via abdominal com transdutor linear para a gente ver a parede abdominal, os músculos que compõem a parede, as fáscias. E agora, não agora, né, mas já de algum tempo, mas agora a técnica, as imagens ultrassonográficas estão fantásticas, os aparelhos têm uma tecnologia embutida muito grande. Então, nós com o transdutor volumétrico, abdominal, aquele que a gente vê a carinha do bebê, faz a baby face, a gente coloca aquele transdutor no períneo da paciente, eu faço uma varredura 4D, tridimensional. E eu consigo identificar, Cláudio, com muita clareza, os músculos componentes do elevador do ânus, o ilho coxígeo, o pubo coxígeo, o pubo retal. A gente consegue ver aquela anatomia quando tem avulsão do pubo retal, ou quando tem um implante de endometriose no pubo retal, ou entre a fáscia, entre a vagina e o reto, no septo reto vaginal. O 4D tem evoluído assim, a passos largos. Eu tenho algumas imagens que a gente faz no consultório, fantástico, faz até na nossa clínica, aqui na Clínica São Paulo, aqui, que você é proprietário lá no Centro Médico de Cirurgia de São Paulo. Então, o assoalho pélvico hoje, ele não é mais um mistério para o ultrassonografista. Ele está acessível à ultrassonografia através do método 4D, da sonda volumétrica. Consigo fazer muita coisa sem o 4D. Então o colega fala assim, mas o meu aparelho não tem 4D, o serviço que eu trabalho não tem 4D. Não é desculpa, porque a sonda
transvaginal e a sonda convexa abdominal, a gente consegue fazer muita imagem. Se eu sei que aquele músculo está ali, eu tenho que enxergar a anatomia daquele músculo. De algum modo, ela tem que se apresentar para mim. Nem que eu tenha que utilizar, como você viu na aula, nessa aula que eu passei para você, que eu dei lá no Congresso lá em São Paulo, agora em setembro, eu fiz imagem com uma sonda linear superficial. Eu não utilizei o 4D. E as imagens ficaram boas, identificamos os nervos, identificamos a musculatura. Então, é um passo grande que a ultrassonografia deu. A gente tem desenvolvido essa técnica aqui no Instituto. Eu tenho alguns colegas que já estão muito bem formados nessa técnica aqui no Instituto. E a gente está procurando divulgar isso para os colegas. E eu abro uma aspas aqui. A gente tem ouvido falar muito do Amazonas agora, de Manaus, agora nas TVs, né, a pandemia, morrendo muita gente. Um dos melhores ultrassonografistas que eu conheço hoje no Brasil, a grande maioria, eu conheço muitos, são muitos, mas tem uma gama grande dentro da cidade de Manaus. São espetaculares, são espetaculares. Estão lá em cima, lá no cantinho, estão lá isolados. Eles falam assim, aqui não é longe não, Arruda, eu estou mais perto de Miami, pô. Tu que está longe, tu está lá embaixo. E é verdade. São excepcionais. E lá nós temos colegas que fazem assim, um trabalho de ultrassonografia fantástico. Então, a técnica que a gente tem desenvolvido e tem colocado, os colegas têm absorvido, e isso tem dado resultado. Tem modificado as cirurgias lá. Eu tive a oportunidade de dar esse curso em Cuiabá, desse curso também em Roraima, desse curso no Amapá, desse curso em Belém, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro várias vezes. Então, como você falou antes, o Instituto Arruda Câmara está rodando o país, como o Instituto CRISP. Aqui eu sigo os passos, tu dá um passo ali, eu vou e dou outro atrás. Falo, se o Cláudio está dando certo com o Cláudio, tem que dar certo comigo. E a gente vai seguindo. Mas dentro da pelve, do assoalho pélvico, hoje o ultrassonografista não tem desculpa. Ele só não vê se ele não for treinado, se ele não estudar ou se ele não quiser ver. Deixa eu te perguntar, então. Dentro do mapa, tem duas perguntas, tá? Sim. Dentro do mapa que eu te peço, você faz esse quadro 4D de rotina, porque o acometimento de assoalho pélvico é cada vez mais importante. Isso a gente está dividindo até com os fisioterapeutas, né? Então, uma informação muito importante. Então, a primeira pergunta é, você faz de rotina no mapeamento da endometriose? Segunda, eu vou fazer 3 perguntas. Você vê bem o ligamento sacro-espinhoso e o sacro tuberal? Sim. Terceira pergunta, se você não faz de rotina, né, dentro da sua anamnese, o que te levaria a fazer, então, esse 4D? Uhum. Bom, Cláudio, você sabe, eu faço o exame muito completo. Quando você encaminha, principalmente você é muito exigente e quando você encaminha, e a gente sabe que os encaminhamentos agora, do de janeiro para cá, diminuíram porque você teve que dar uma trava na atividade, a gente entende, mas sempre faço, ou da sua equipe. Tá? Vem muita gente da sua equipe fazer comigo. Tem muitas pacientes de Teresópolis, lá do Romualdo, lá de cima, que vêm, me procuram para fazer exame também. Então, eu procuro, no meu exame, direcionado para a endometriose dessas pacientes indicadas, fazer o exame completo. Eu utilizo também na anamnese, eu vou lá falar. A segunda pergunta, a primeira eu faço o exame completo. A segunda pergunta, sacro tuberoso e sacro espinhoso. Plausível, a gente vê sempre, dá para fazer, dá para ver magnificamente bem na ultrassom e não somente na 4D, a gente vê com a sonda linear, uma sonda comum. E a terceira pergunta, eu sempre faço anamnese pré-exame. Então, o que me direcionaria seria uma queixa álgica, uma queixa de alguma incompetência esfincteriana, uma queixa à relação sexual, alguma coisa que me levasse à incontinência urinária, entre outras queixas da região do assoalho pélvico, a mictúria, a noctúria. Então, existem algumas queixas específicas que vão fazer, poxa, pode ter alguma coisa naquele assoalho. Mais uma coisa com relação ao 4D, que os colegas... foi até uma aula que o Claudinho pediu para eu dar no Endometriose em Rio, há uns 2 anos atrás.
A ultrassonografia transvaginal volumétrica, que a gente faz o 3D, o 4D, ela é magnífica para a adenomiose, para a gente ver a zona juncional, para a gente poder ver o nível de vascularização daquele miométrio, do nível de acometimento, medir, falar para você, olha, do endométrio para lá está tanto, da serosa para cá está tanto, tem um nódulo adenomiótico, não tem nódulo. Então, ela também não é só o volumétrico para o assoalho pélvico. O volumétrico transvaginal dá imagens fantásticas da cavidade uterina tridimensional, como já é volumétrico, e a gente consegue esclarecer para o ginecologista muito bem aonde é que qual parede tem o acometimento da adenomiose, se está comprometendo a zona juncional, se não está. E isso, até para a Alessandra Evangelista, nossa colega que faz parte da sua equipe, que faz fertilidade, que faz fertilização, é fertileuta, a avaliação da cavidade uterina naquela paciente que tem adenomiose, é de suma importância para saber se vale a pena fazer uma implantação ali ou não, se aquele endométrio, se aquela cavidade está apta a receber, ou se aquela paciente, aquela família vai gastar um dinheiro à toa. Então, você tem lá um útero em T por adenomiose, que simulava aquele útero em T antigo do dietilbestrol, né, que antigamente se utilizava, você não vai pegar a gestação, então não adianta fazer a fertilização. Então, um bom fertileuto que tem conhecimento da imagem, que conhece o método e o que o método pode fazer, tem solicitado esse exame também para avaliação da cavidade uterina. E, completando, respondendo, sim, dá para ver o saco tuberoso e o saco espinhoso, sim, eu faço de rotina em todas as minhas pacientes, e mais ainda, naquela paciente que chegou que não vai fazer o exame para endometriose. Eu sempre converso com a paciente, nem que seja 1, 2 minutos, qual é a queixa que está acontecendo de rotina? E você sabe disso que a gente cansou de pegar exame aqui na clínica de rotina. Né? A paciente veio para uma rotina e a gente achou o problema. E às vezes a queixa dela me leva, me direciona para fazer o exame com 4D, ou transvaginal, ou do assoalho pélvico. Eu queria sugerir, aproveitar que, infelizmente, a gente não tem tido muito contato, né, por conta disso tudo, né? O meu filho publicou agora o primeiro achado, né, de glândula e estroma endometrial na intimidade da musculatura, né, do assoalho pélvico. E nós estamos publicando agora uma série de casos ainda, né, ainda é série de casos, mas vale a publicação, de saco espinhoso, ponta de saco espinhoso atravessando para o compartimento posterior, ali bem perto do coxígeo, né? Uhum. E nessas localizações, Arruda, nós temos visto muita endometriose de assoalho, que não era visto, tá? E a outra situação muito interessante nós sempre vimos a distância da margem anal, que você vê muito bem, das lesões intestinais. Quanto mais baixa a lesão, maior a chance de ter comprometimento do assoalho pélvico. Então, eu acho que são chamados... claro que quando nós temos a endometriose do grande forame esquiático ou do nervo esquiático, né? Nervo ciático, perdão, a chance de ter assoalho pélvico comprometido também é maior. Então, assim, quem faz de rotina, como você, é o que a gente espera. E aí eu vou te fazer uma solicitação, né, que eu já fiz isso com a Alice também. Eu acho que você tem que pregar no país, né? A Alice está fazendo isso, acho que eu vou te cutucar ao vivo aqui para todo mundo. Tá? Mais uma. Mais uma. Tem que ter um laudo padrão. Nesse laudo padrão tem que ter o que você viu e o que você não viu. Mas nesse momento de crescimento do conhecimento, você há de convir que o comprometimento do ultrassonografista em dizer que está normal nos garante muita qualidade e muita credibilidade. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, estudo do assoalho pélvico, estudo do compartimento anterior, posterior, do lateral, neuropelviologia, tudo. Então, assim, você vai ficar 2 horas fazendo exame. Eu sei que vai, mas é assim que a coisa é bem feita. E por isso não é um exame de ultrassonografia comum, né? Então, eu acho que você, como ensina o país inteiro, tem curso
em vários estados, né? Aliás, tem um monte de gente perguntando aqui, depois você tem que dizer onde você faz curso, viu, Álvaro? Eu estou vendo aqui. Eu Eu não vou sei. responder um por um. Então tá. Mas você que faz curso, devia fazer um laudo, né? Sim, sim. Que as pessoas tinham que preencher esse laudo de uma maneira sistemática e que nós pudéssemos, então, Uhum. confiar de maneira muito clara. Acho que é Uhum. uma boa medida, entendeu? Ver que você lê o nervo, ver que você lê o músculo, ver tudo, né? Então, Cláudio, a gente fez um laudo compartimentado, até muito parecido com o que a Alice faz, não exatamente igual, mas a gente fez um laudo muito parecido. Eu tenho passado esse laudo para os colegas. Eu estou agregando agora no próximo curso que a gente vai dar aqui no Instituto a parte de assoalho pélvico, porque eu precisava também ter um conhecimento maior na área, a gente vai estudando isso a cada dia uma novidade surge. Por exemplo, o Claudinho publicou agora a primeira lá de assoalho pélvico, então tem muita coisa surgindo e que a gente tem que seguir. E às vezes não é muito fácil você estar 100% atualizado. Eu estou andando um pouquinho rápido, porque a gente tem 2 ou 3 minutos só de live, que o Instagram vai cair. Então, esse laudo, a gente está melhorando ele já existe, a gente está melhorando, você já sabe, você já pegou laudos meus, e a gente tem pregado isso também, só que agora a gente vai acrescentar nesse laudo, já a partir do próximo curso, a avaliação do assoalho pélvico, que aí vai ficar uma coisa mais detalhada e mais bem produzida para o ginecologista. Cláudio, eu quero te agradecer, quero fazer algumas considerações aqui, que eu não tive pai médico, eu falei isso com o doutor Eduardo Luiz semana passada. Tem 3 grandes médicos que me ajudaram e me ajudam na minha profissão. Doutor Haroldo Melê, que me levou para a ultrassonografia. Doutor Eduardo Isfer, de São Paulo, que me apresentou a medicina fetal. E doutor Cláudio Crispi, que me apresentou a endometriose e que me fez virar referência nisso. Eu quero agradecer aos 3 e a você em especial que está aqui ao vivo comigo. Muito obrigado por ter me dado esse pontinho de tempo seu. Eu sei que não é fácil, mas como na pandemia a gente está um pouquinho mais à toa, eu quero te agradecer do fundo do coração, Cláudio, por tudo que você tem feito pela gente. E vamos dar essa aula assim lá no Endometriose em Rio. Eu vou ficar... Já estou lisonjeado pelo convite. Muito obrigado. Suas considerações finais para a gente poder encerrar nossa live. Bom, eu queria voltar a te dizer que dia 12 de junho nós vamos estar em Juiz de Fora fazendo a sistematização no Cadáver Lab, que se você puder, acho que é uma Sim, oportunidade de a gente estudar juntos, que a gente adora, né? sim, sim. E outra, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa nossa paixão, que é o estudo da endometriose, e dizer que você sempre correspondeu a todas as minhas expectativas como profissional, como amigo, e tenho certeza que o seu nome vai crescer de uma maneira assim, cada vez mais rápida, porque você merece e tem uma competência linda, que é de ensinar, né? A gente, Muito quando obrigado. divide conhecimento, a gente mostra a nobreza da nossa alma, né? Então, você é um nobre que eu admiro muito e que espero que Deus te abençoe e te permita continuar nessa trilha. Um grande abraço para você, meu amigo. Tá, obrigado. Quero falar só para os colegas aqui que nós vamos ter o curso, o pessoal perguntou, o Instituto, a Fabiana me passou aqui agora, dia 3 a 5 de julho, aqui no Rio de Janeiro. Então entra no site do Instituto, você que está vendo, entre o dia 3 a 5 de julho, nós vamos ter um treinamento específico para aquele colega que já faz ultrassonografia na endometriose. Isso, no Instituto Arruda Câmara. Tá bom? Muito obrigado, Cláudio. Grande abraço. Tchau, querido. Parabéns. Boa Tchau. sorte. Tchau, tchau. Esqueci, gente. Encerrei o vídeo. Agora me explica aqui, cara. Encerrar o vídeo. Ó, tem certeza?